Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? A gente está começando aí mais um combate-debate, mais uma edição aí que a gente faz toda segunda-feira às 7 da noite. Eu sou a Janaína Stolin, sou militante do Combate Socialista, do pessoal Londrina. O Combate Socialista é um coletivo voltado para a organização da militância interna do partido. Quem quiser conhecer mais, entra na nossa página, dá uma olhada nas publicações, nas nossas redes. E hoje a gente vai receber o Weber Lopes, doutorando em Ciências Sociais pela UFABC e professor pela Faculdade de Mauá. O Weber ele pesquisa temas relacionados à eugenia, racismo e pensamento conservador. O pensamento conservador brasileiro na contemporaneidade. E para contribuir com esse debate de hoje, a gente também convidou o Eliel Machado, que é do Combate Socialista do pessoal Londrina também. E eu vou fazer mediação. Então, o nosso chat está aberto para você contribuir ao longo da live com perguntas para os convidados. E eu queria, então, em nome do combate, desde já, desejar boa noite ao Eliel, ao Weber. Obrigada, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. E a gente fica muito feliz. Obrigada, Eliel, mais uma vez, por contribuir aí para o debate. E vamos começar. Weber, pode começar aí a fala. A gente está muito feliz que você está aqui aceitando o nosso convite. Então, boa noite para vocês e também para aqueles que nos acompanham aqui nessa atividade. Eu queria agradecer também ao Eliel pelo convite, a Janaína, por reconhecer o trabalho e as discussões que a gente vem gravando há muito tempo. Certo? Então, fico muito contente aí de poder estar compartilhando um pouco do que eu venho estudando, pelo menos aí nos últimos 10 anos, né? Formalmente, né? Então, é isso, né? E o tema que foi encomendado tem a ver com a questão da luta de classes e o racismo no Brasil, não é? E, então, para começar, eu penso que é necessário a gente fazer uma reflexão sobre a questão das classes sociais, né, interligando com as lutas de classes, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que classes sociais, embora a gente anda por aí, a gente não consegue identificar empiricamente, né? Ou seja, a palavra classes sociais, né? No entanto, ela, na verdade, ela nada mais é do que a expressão da divisão social do trabalho, tá certo? Ou seja, ela é a objetivação das diferenças, né? Desculpa, deixa eu reformular. Ela é a expressão da divisão social do trabalho, né? E que emerge, e que, na verdade, ela pode ser traduzida na forma da relação social do capital. Ou seja, dito de outra maneira, classes sociais nada mais é do que a expressão das divisões de classes do trabalho, tá certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto que vale a pena a gente entender é que as classes sociais emergem historicamente a partir do surgimento do capital. E o capital, enquanto uma relação social de controle, ele nada mais é do que uma forma mesmo de apropriação das potencialidades humanas, né? Historicamente, a gente sabe que o capital existe desde a propriedade privada, o surgimento do Estado, né? Emerge no continente europeu, enfim, e tem todo o seu processo de desenvolvimento e de expressão nos diversos modos de produção, né? Desde a antiguidade clássica, passando pelo modo de produção feudal, e o que nos interessa aqui é no período da modernidade, que a gente conhece aí como modo de produção capitalista, tá certo? Esse é o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção. E como é que o Brasil se insere nesse processo de objetivação do capitalismo dentro da relação social do capital? O Brasil, como a gente já conhece na história, ele se insere nesse processo a partir do início do
ou melhor dizendo, no final do século XIV e XV, né? Na verdade, sobretudo com o surgimento da colonização, tá certo? Então, o processo de colonização é que vai inserir o Brasil dentro desse quadro da modernidade e que, na verdade, vai subsidiar e possibilitar e também viabilizar o surgimento do capitalismo, tá certo? No capítulo 24 do Capital, do Marx, na acumulação primitiva do Capital, o Marx chama a atenção justamente quando ele busca explicar o processo histórico do desenvolvimento capitalista, e ele vai dizer, sobretudo, que o processo de colonização, a invasão dos europeus, tá certo? No continente americano, né? A transformação da África num vasto campo de caça de seres humanos, ou seja, que resultou no tráfico de africanos e, sobretudo, no saque, tá certo? Do ouro e da prata aqui na América, esses fatores são que vão marcar, na verdade, e vão contribuir para o processo de emersão do modo de produção capitalista, percebe? Ou seja, então, se a gente for pensar as classes sociais e pensar o Brasil nesse processo, o Brasil é um país que já nasce, então, com a divisão de classes sociais, já nasce com a contradição entre capital e trabalho, sobretudo a partir do processo de subsunção do trabalho forçado, no primeiro momento, dos nativos aqui da América, e no segundo momento você vai verificar que esse processo de emersão das classes sociais, sobretudo do trabalho aqui no continente americano e em especial Brasil, você vai perceber que a classe do trabalho que vai produzir essa riqueza social vai se traduzir, obviamente, nos trabalhadores africanos escravizados. Percebe? Então, esse aspecto que eu estou insistindo e tentando destacar tem a ver mais com uma busca de limpar esse terreno e também buscar eliminar uma falsa questão que emerge tanto em alguns setores do movimento negro, bem como em alguns setores também dos partidos que representam e que são colocados no âmbito da esquerda. Qual que é essa polêmica que, ao meu ver, eu acho que a gente perdeu muito tempo com esse debate, que é aquela questão de que a raça está concatenada com classe ou a classe está concatenada com a raça, né? Ou ambas estão dissociadas. Se a gente for pegar do ponto de vista histórico, o conceito de raça, ou melhor dizendo, a categoria ou o conceito de raça e classes sociais, eles já emergem concomitante. Isto é, não tem como separar raça e classe, pois eles são elementos constitutivos da forma de objetivação do modo de produção capitalista e, obviamente, que tem a ver com o sistema orgânico do capital. Então, esse é um ponto importante, insistindo, ainda que eu seja repetitivo, mas não há como dissociar raça e classe. Esses dois componentes estão interligados. Priorizar, inclusive, daqui a pouco a gente vai ver melhor, classes sociais, no caso brasileiro, ou priorizar raça, no caso brasileiro, a gente vai ver que os dois não tem como descolar. Até porque a constituição da classe trabalhadora no Brasil, mesmo pós-período colonial, você tem uma quantidade significativa de descendentes de africanos escravizados, tá certo? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar inicialmente. Um outro aspecto que é importante a gente considerar é que o racismo, enquanto uma ideologia política e econômica, emerge ali no final do século XV e atravessa, dado a história do desenvolvimento do capitalismo, até o século XVIII, XIX e perdura até os dias de hoje, Agora, qual que é a função social do racismo? O racismo é uma argumentação que o capital, a burguesia colonial,
construiu para justificar a exploração do trabalho, sobretudo nas colônias. Esse é o primeiro ponto. Se a gente for pegar historicamente, os argumentos consolidados que a gente conhece como a ideologia do racismo, se vocês perceberem, ele acompanha o processo de desenvolvimento do capitalismo. Por exemplo, no século XIV e XV e até o XVI e XVII, o argumento que se utilizava para submeter o trabalhador africano ao trabalho forçado era um argumento que primava pelo aspecto teológico, né? Se a gente for pegar historicamente, então, os africanos deveriam ser escravizados porque são descendentes de Cã, né? Ou então, os africanos não têm alma, né? A gente lembra disso, né? Ou seja, então, esse debate, inclusive, vai permear setores da Igreja Católica, que, inclusive, apoiou também o processo colonial, né? Vocês devem se lembrar do famoso debate entre o Sepúlveda e o Bartolomeu de Las Casas, no que se refere a qual grupo social deveria ser subordinado ao trabalho forçado, né? E aí a gente lembra, obviamente, que o Bartolomeu de Las Casas era contrário à repressão e à subordinação dos nativos ao trabalho forçado e, inclusive, também ao processo de catequização. O Sepúlveda, nós sabemos, ele era radical, né? E que defendia, de fato, que os nativos deveriam ser assimilar a cultura e a religiosidade católica. Esse aspecto, em relação ao argumento teológico, ele vai perdurar até o século XVII, por exemplo, né? Com o processo do iluminismo, com as revoluções burguesas já emergentes, ou melhor dizendo, realizadas, sobretudo a partir da Revolução Inglesa, né, e o desenvolvimento da burguesia europeia, nós vamos perceber, então, que os argumentos racistas também vão tomar uma outra conotação, sobretudo no âmbito filosófico, né? A lista de autores aqui são imensas, né? Mas só para vocês pegarem aí, nós poderíamos pensar, por exemplo, o Voltaire, né? Que apoiava a escravidão, acreditava que, de fato, os africanos deveriam ser subordinados ao trabalho forçado, né? Mesmo que os iluministas tinham uma concepção e buscavam explicar a universalidade do ser humano, né? Mais para frente, a gente poderia até pensar as reflexões do Kant, Hegel e tantos outros mais, mas não é o momento aqui. Qual que é o ponto que eu quero chamar a atenção? Quando se chega no século XIX, que é o famoso século da ciência, não é? Nós vamos perceber que o racismo, ou melhor dizendo, a explicação da inferiorização de determinados grupos sociais não poderia mais ser explicado, né, comprovado no âmbito filosófico e tampouco teológico. É nessa quadra que você vai ter, então, a antropologia, a sociologia, a biologia, que vão ser disciplinas travestidas de ciência, ferramentas para a explicação da inferiorização de determinados grupos sociais, né? Então, você vai ter lá, só para a gente poder pegar aqui o fio da meada, né? Os partidários da ideologia da biologia partiam da ideia de que a inferioridade de determinados grupos sociais se davam ou poderiam ser comprovadas a partir do código genético, né? Vamos lembrar que o final do século XIX é o período também que você vai ter as investigações do Gregor Mendel, né? Então, eles vão dizer que as características humanas e comportamentos sociais são oriundos dos aspectos aí biológicos, tá certo? Esse quadro que eu estou pintando rapidamente é só para demonstrar que a ideologia do racismo, então, ela vai acompanhando o processo de desenvolvimento do modo de produção capitalista, percebe? No final do século XIX, por exemplo, essa cientificização do racismo serviu não mais para colonizar, mas para neocolonizar e garantir o processo de expansão do capitalismo não mais no continente americano,
Mas essas ideias, por exemplo, da biologização do comportamento humano, né, vai ser utilizado justamente para invadir o quê? O continente africano e mais tarde também o asiático, tá certo? Bom, rapidamente, o que eu queria chamar a atenção nesse segundo aspecto? É entender que o racismo não é uma ideologia solta das relações sociais. Pelo contrário, ele expressa o processo de desenvolvimento do modo de produção capitalista e acompanha também o patamar que o capitalismo vai se pondo, inclusive acompanha o processo de universalização do capital. Tá certo? Então, esse é um elemento que não pode ser desconsiderado. Vamos pensar o caso brasileiro. Como o Brasil ele é um país que nasce enquanto um processo, ou seja, um resultado de uma empresa, né, como dizia Caio Prado Júnior, né, na formação do Brasil contemporâneo. Então, o Brasil é um país que nasce subordinado, tem uma burguesia também que é subordinada, percebe? Que é uma burguesia incapaz de garantir o seu processo de autonomia e de capitalismo nacional, porque ela nasceu subordinada. Isso significa que ela, então, vai ter que explorar o trabalhador, né, o máximo possível, inclusive por meio do processo do trabalho escravizado. A classe trabalhadora no Brasil, historicamente, também, ela já nasce super explorada, né? Esse é um aspecto importante. Primeiro porque a nossa elite que aqui se forjou, ela tem que explorar o trabalho aqui, garantir a sua parte e enviar para o capital estrangeiro. Essa é a formulação clássica que tem a ver com uma captação de autores que buscaram entender o processo de identificação do capitalismo brasileiro, não é? Ao mesmo tempo, a gente também tem uma outra questão, né, que tem a ver com as lutas que os africanos travaram desde 1500 até os dias de hoje. Vamos pensar rapidamente aqui a contribuição que um autor muito desprezado, inclusive no âmbito da academia, ou melhor dizendo, ele trouxe para nós refletirmos sobre a formação do Brasil. Trata-se do Clóvis Moura, né? O Clóvis Moura é um autor que escreveu uma gama de obras, né? Ele escreveu Rebeliões na Senzala, que é um livro clássico que já nasce aí tematizando e discutindo as lutas dos africanos na condição de quilombolas, nos movimentos emancipatórios no Brasil e etc. Depois ele escreveu um outro trabalho muito bonito chamado O Negro no Brasil, do Bom Escravo a Mau Cidadão. Ele faz uma indagação. Enfim, dentre as suas obras, uma das obras mais importantes que eu quero me concentrar aqui, que aí a gente vai entender por que o Brasil já nasce dentro de um conflito das contradições de classes sociais, né, e da luta de classes. Ele escreveu um livro chamado Dialética Radical do Brasil Negro. Nesse livro, o Clóvis Moura, então, ele vai dizer que a escravidão no Brasil ela não foi homogênea. Ou seja, tiveram dois momentos importantes que todos nós deveríamos conhecer e identificar. No primeiro momento, ele vai dizer que o Brasil viveu aquilo que a gente conhece como escravismo pleno, que é aquela escravidão, processo de escravidão que vai de 1534, mais ou menos, e arrasta até 1850, que é o período em que, a partir dessa data, o Brasil proíbe o tráfico de africanos, já tem uma estrutura primordial, inclusive, para deixar de ser escravocrata, tá certo? E inserir-se no trabalho livre, mas a burguesia brasileira optou em manter a estrutura escravocrata para garantir o seu privilégio de classe, tá certo? Então, de 1500 até 1850, você vai ter uma coisa interessante. Qual? Primeiro, uma quantidade significativa de africanos escravizados aqui. Segundo, uma quantidade de lutas encampadas pelos africanos, que inclusive colocou até em xeque a ordem escravocrata, tá certo? Ou seja, o quilombismo, os quilombos, o banditismo, as insurreições,
as organizações pautadas na religiosidade e na cultura africana, todas essas organizações de lutas, né, de resistência, fez com que o Brasil estruturasse o seu Estado já violento e militarizado. Vejam, então, essa ideia de que a gente tem, né, é corriqueiro nos livros didáticos ainda hoje, de que a escravidão, o escravismo é uma organização passiva, sem conflito. Se nós identificarmos os estudos do Clóvis Moura, nós vamos perceber que não, né? Havia uma tensão entre uma luta de classes, né, traduzidos aí no trabalhador escravizado e no senhor, né, que a gente pode entender como o capital, né? Aliás, essa é a grande contribuição do Clóvis Moura. Se na Europa nós já temos o processo de constituição do proletariado, do trabalho assalariado, a partir do processo de acumulação primitiva do capital, aqui no Brasil nós vamos ter o processo de luta estabelecido entre capital e trabalho, onde a gente pode traduzir como a luta entre o senhor e o escravo. E, ao mesmo tempo, lastreado aí com o próprio Marx, o Clóvis Moura vai dizer que só foi possível a constituição do trabalho assalariado na Europa porque o trabalho escravizado aqui subsidiava a constituição do capitalismo verdadeiro, para usar uma expressão do Marx, na Europa. Veja, então, o que eu estou tentando fazer aqui é demonstrar que não há também como dissociar escravidão e consolidação do trabalho assalariado. Né? Não é à toa que aquela famosa frase que o Marx vai nos dizer, né? Como que é? Ele vai dizer que a verdade... Não, desculpa. O concreto é concreto porque ele é resultado de várias determinações. Ou seja, não tem como a gente dissociar o processo de constituição do capitalismo sem entender o processo de escravização que houve nas Américas. Tá certo? Então, vejam, todas as lutas que foram encampadas pelos africanos aqui fez com que o Brasil já nascesse, então, numa tensão de uma guerra civil. Não é à toa que a estrutura do Estado e de repressão que o capital consolidou, que as elites políticas consolidaram aqui no país, no Brasil, você vai perceber que ela emerge já para a repressão, contrária a qualquer manifestação dos movimentos sociais, tá certo? E, inclusive, numa perspectiva de criminalizar qualquer demanda social. Não é à toa que, se a gente quiser entender por que os movimentos sociais, pelo direito à terra, direito à moradia, saúde, direito à greve e tantas outras reivindicações que os trabalhadores constroem aqui no Brasil, né, elas já são elas são contrapostas de que forma? Por meio da violência. Não é à toa que pobreza no Brasil é caso de polícia, tá certo? Isso não pode ser entendido apenas como um dado natural, mas isso tem a ver com um processo histórico de lutas sociais que foram encampadas na sociedade brasileira desde o seu nascedouro. Por isso que o racismo, ele sempre operou e sempre foi um elemento fundamental justamente para garantir o privilégio da classe burguesa, né, da classe dominante no Estado brasileiro, tá certo? Ou seja, o racismo, então, ele opera, ele é um elemento fundamental para a dominação de classe e, ao mesmo tempo, é ele que vai subsidiar, sofisticar o processo não só de exploração do trabalhador, inclusive da segregação ou da separação entre os próprios trabalhadores, né? Mas ele também vai operar justamente para garantir esse privilégio da classe burguesa no nosso país, tá certo? Então, vejam, de 1500 até 1850, esse processo perdurou. A partir de 1850 até 1888, nós vamos perceber um outro dado importante também, que são as estruturas de transformações do Estado brasileiro feitas
pelo alto, ausente de qualquer participação popular e, ao mesmo tempo, garantindo o aparato de Estado contra o trabalho. Vamos pegar alguns exemplos rápidos aqui, que eu sei que eu estou olhando o tempo aqui. A gente já está indo para os finalmente. Por exemplo, em 1850, quando o Brasil proíbe o tráfico internacional de africanos, é justamente em 1850 que o Brasil também vai abrir os seus portos, vai abrir para um processo que a gente conhece aí como os primeiros lampejos de modernização, tá certo? Não é? A gente acompanhou aí, a partir de 1850, com os financiamentos da Inglaterra, né? Os primeiros bancos, as ferrovias, a eletricidade chegando timidamente e tantas outras coisas mais. Ao mesmo tempo, a nossa burguesia sabia que esse processo iria abrir espaço para que, de fato, a escravidão fosse extinguida. O que eles fizeram? Instituíram a Lei de Terras. O que foi a Lei de Terras? Foi uma política de Estado que tinha como objetivo garantir a concentração de terras para grupos privilegiados, que hoje a gente conhece como latifundiários, tá certo? Ou seja, vejam, ao mesmo tempo que o Brasil começa a se modernizar, ele cria uma estrutura para concentrar terras, tendo como objetivo privilegiar esse grupo e fazer com que os africanos, de fato, não tivessem acesso à terra. Se a gente, então, for conhecer o surgimento do latifundiário, a gente pode recorrer à Lei de Terras. Um outro aspecto importante também é que, em 1864, o Brasil participa daquela famosa guerra, né, contra o Paraguai. Nesse mesmo momento, o Brasil convoca os africanos escravizados para participar da guerra, com a promessa de que eles iriam ser alforriados. A guerra acaba em 1871, o que acontece? Os africanos são reescravizados e, ao mesmo tempo, essa própria guerra contra o Paraguai serviu já enquanto os primeiros elementos para o branqueamento no Brasil. Veja, não é à toa que o Abdias do Nascimento, que é um outro teórico que ele não é lido também nas universidades, o Abdias do Nascimento vai dizer que a primeira forma sistemática do genocídio do negro brasileiro vai ocorrer também com a Guerra do Paraguai. Percebe? Só que em 1871, nós vamos ter também o quê? A lei do ventre livre, né? Que também foi uma sacada, né? A lei do ventre livre foi uma lei que foi instituída justamente para garantir que os africanos, uma vez nascendo, não fossem escravizados, só que ela teve 20 anos para vigorar, percebe? Veja, o que eu estou chamando a atenção aqui é para a gente entender que mesmo as leis que se constituem no Estado brasileiro, ela expressa e traz consigo as contradições das lutas de classes, tá certo? Né? Não dá para a gente pensar que a lei também ela está dissociada das contradições e a luta de classes, inclusive na sociabilidade desigual e de classes sociais. Isto é, a lei dificilmente, como dizia o Flávio Vilaça, a lei no Brasil nunca pega, né? E, historicamente, a gente conhece isso mesmo, ela nunca vai pegar. Não é à toa que em 1885, nós vamos ter o quê? A lei do sexagenário, que tinha como objetivo o quê? Alforriar africanos que tinham mais de 60 anos, não é? No entanto, a gente sabia que o processo de escravização é um processo violento e que garantia a durabilidade do africano, quando muito, não passava de 7 anos, não é? Ou seja, e a lei preconizava o seguinte, que o africano, uma vez completando os 60 anos, ele tinha ainda que prestar mais 6 anos de trabalho. Vocês estão percebendo? Então, veja, todo esse processo de
de transformação e de modernização do capitalismo brasileiro casa com a própria natureza da classe burguesa brasileira, que inclusive ela vai utilizar os seus mecanismos de aparato do Estado, ora para violentar, ora as leis para garantir o seu privilégio. É nessa quadra que o racismo ele vai operando. Em 1888, a gente já sabe o que aconteceu, a falsa abolição, né? Em 1891, nós vamos ter o quê? Ao invés de ter uma política de reparação, o que o Estado brasileiro constitui? Constitui o Código Penal, o Código Criminal, na verdade, que vai criminalizar quem? As bezendeiras africanas, as curandeiras, as parteiras, o capoeira, o chamado bandido. Ou seja, no Brasil, você já tem, então, esse processo de constituição que já nasce com uma tensão e que é a expressão da luta de classes. Isto é, não há... A burguesia brasileira, ela tem, então, ela sabe que ela não pode abrir nenhum espaço para o movimento social, né? Para seja qual for a sua natureza. Isto significa que, se ela abre espaço para reivindicações dos movimentos sociais, ela sabe que os movimentos sociais, historicamente no Brasil, emergem com uma potencialidade, inclusive, com caráter de classe. Por isso que ela tem que ter essa sua forma de trato, de atuação, para garantir os seus privilégios. Então, para eu ir para os finalmente, o que eu queria chamar a atenção nesse primeiro momento da nossa reflexão? É que se a gente for acompanhar na história do Brasil, né, o racismo, então, é um elemento importante que contribui para o processo de dominação, de exploração, ou, se quiser usar um conceito do Rui Mauro Marini, né, uma superexploração da força de trabalho para garantir a sua lucratividade, o seu capital, interno e externo. Ao mesmo tempo, o racismo, então, ele opera como um mecanismo para, inclusive, garantir aquilo que o Weber dava o nome de monopólio da violência, o direito ao monopólio da violência. Então, por isso que a violência no Brasil, ela ocorre e nunca é identificada como uma expressão do racismo, como uma expressão de dominação e de militarização da própria estrutura do Estado brasileiro, que emerge justamente para contemplar os interesses da classe burguesa, percebe? Então, eu fecharia essa parte para a gente conversar aqui com as pessoas também que estão apreciando a nossa conversa, de chamar atenção para isso. Racismo, classes sociais, violência, luta de classes, dominação, exploração da força de trabalho e Estado autoritário, ou melhor dizendo, o Estado autocrático, não podem ser dissociados. Porque se a gente dissociar, separar esses aspectos, a gente não consegue capturar a natureza da própria objetivação do modo de produção capitalista e como se constitui a burguesia brasileira. Por isso que ela já nasce violenta, racista, lacaia, né, e subordinada ao capital. E incapaz de instituir qualquer projeto de nação. Tá bom? Aliás, o Brasil é um país que é contrário à nação, ainda que se utilize o discurso de nação. Mas todos os projetos de nação, de fato, ela recusou. Inclusive, recusou por quê? E eu encerro. Porque não viu os africanos, inclusive os povos nativos, enquanto elemento composto do povo brasileiro. Tá certo? Então, eu paro por aqui, espero que eu tenha sido feliz, mas são elementos para a gente poder trocar e discutir aqui. Weber, obrigada. Excelente fala, muito esclarecedora. Eu vou, antes de fazer as considerações acerca do teu livro, né, e fazer alguns comentários, eu vou passar a fala para o Eliel Machado, e na sequência
faça um comentário. Eliel, boa noite mais uma vez, obrigada. Está aberta a fala para você. Bom, boa noite para todo mundo, né, que está nos assistindo, nos acompanhando aqui nesse debate. É bem importante, né, um tema candente. Eu já tinha agradecido nos bastidores aí, né, o Weber ter aceito, né, então publicizo aqui para todo mundo, porque é um pesquisador super importante na temática, né, um militante intelectual que conhece bem do que está falando, né? Fica até difícil depois disso dizer alguma coisa, mas o que eu pretendi aqui, um roteiro que eu fiz, é tentar trazer um pouco esse debate, a gente dá um pouco aí uma espécie assim de um salto histórico, né, naquilo que o Weber colocou, para a gente pensar um pouco essa questão na atualidade, digamos assim, né? Aí depois, certamente, acho que o Weber, até a Janaína, se quiserem comentar um pouco, seria interessante, certamente vão aparecer perguntas aí da galera, comentários, né? Mas é a preocupação com essa conjuntura que nós estamos vivendo. Então, só que eu vou tentar problematizar um pouco essa questão na perspectiva dos movimentos sociais, né? Por que dos movimentos sociais? Porque é algo que eu já me deparo há muito tempo, né? Já estudo isso há algum tempo, tem pelo menos quase 20 anos que eu trabalho aí com a pesquisa de movimentos sociais e tudo mais. Então, eu vou tentar puxar um pouco essa discussão em torno da questão das lutas dos movimentos sociais, das lutas sociais. Então, eu peço um pouco aí a permissão para a gente tentar inserir essa discussão em torno desse tema, né? Bom, para a gente pensar, então, os movimentos sociais, eu já faço uma ressalva aqui, que eu não estou pensando especificamente, né, os movimentos negros no Brasil, porque eu não estudo especificamente esse tipo de movimento, mas eu gostaria de inserir essa discussão para se pensar os movimentos sociais dos oprimidos ou dos explorados, assim, o quisermos, porque eu acho que eles, apesar, né, das especificidades de luta, né, das bandeiras que se levantam, eles também têm alguns troncos em comuns aí que se aproximam pelo fato de serem oprimidos, né, antes de mais nada. Acho que esse é um ponto. É claro que não dá para colocar todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim, né? Mas o recorte que eu gostaria de apresentar um pouco aqui para vocês, né, chamar um pouco a atenção, vou tentar ser sintético aqui, de nós tentarmos pensar também os movimentos sociais, porque é algo que geralmente não é o que predomina no chamado mundo acadêmico, né, nas universidades, mas é tentar fazer uma aproximação aqui dos movimentos sociais para um recorte das classes sociais. Isso já dialoga bastante aí com o recorte que o Weber fez, né, de fazer essa relação, de pensar a questão do racismo, né, do surgimento do capitalismo, da acumulação primitiva e tudo mais, num recorte classista e muito bem pontuado pelo Weber, que eu achei que foi sensacional, né? Então, essa é a primeira questão, né? Tentar fazer uma aproximação aqui dos movimentos sociais a partir desse recorte de classes. E aí, eu gostaria de colocar um elemento que me parece que ele é importante nesse processo, que é uma definição de classe social, não apenas do ponto de vista econômico, vamos dizer assim, né, que é o que geralmente se faz, né, a determinação econômica de classe, mas que seria possível nós pensarmos as classes sociais também a partir de elementos políticos e ideológicos que as constituem.
Eu sempre dou um exemplo que, para mim, ele é bastante significativo, pensando, claro, mais na atualidade, é quando você tem, por exemplo, uma central sindical, como é o caso da Força Sindical, que tempos atrás, se não me engano, isso foi no final do governo Fernando Henrique Cardoso, não falha a memória, pode ser que seja equivocado, não importa, mas a Força Sindical, diante de um desemprego absurdo no país, propôs a redução da jornada de trabalho junto com a redução de salários. Enquanto isso, no mesmo período, aproximadamente, o movimento sindical francês propunha a redução da jornada de trabalho sem a redução de salário, como forma de contribuir para a diminuição do desemprego. Então, vejam só, como é que um movimento operário, tudo bem que a gente pode fazer críticas às lideranças da força sindical, mas como é que o movimento operário propõe reduzir o seu próprio salário, né? Então, é preciso, em primeiro lugar, fazer a crítica de que a responsabilidade pelo desemprego é do capital e não do próprio trabalhador, né? Esse é o elemento. Então, por que eu estou dizendo isso? Para a gente também levar em conta que nem sempre, né, a ideia de movimento operário é sinônimo de movimento revolucionário, nesse sentido que eu estou chamando a atenção. Por quê? Porque não basta ser pertencente à classe operária que automaticamente esses sujeitos serão, né, capazes de fazer ou de empenhar em um processo revolucionário. Então, a gente vê dentro do próprio movimento operário, né, uma base social que, inclusive, apoiava, né, o que as lideranças estavam apontando, estavam negociando com a Fiesp na época, né? Então, é para dizer que há outros elementos que constituem, que são importantes para a gente pensar as determinações das classes sociais. Eu acho que esse exemplo, essa questão, né, ela também é importante para a gente pensar os próprios movimentos sociais. Então, eu estou tentando entender aqui que os movimentos sociais, por um recorte de classe, eles também são determinados econômica, política e ideologicamente, né? Então, esse seria um primeiro aspecto, assim, bem geral, né, do que eu gostaria de apontar para vocês entenderem qual é o caminho que eu vou percorrer, e vou tentar ser, como eu disse, bastante sintético aqui, né? Bom, o que assim, está me chamando bastante atenção, né, nesse momento, é de nós tentarmos pensar aqui um pouco o seguinte, né? A partir dos anos 90, aproximadamente, retomando um pouco a ideia, alguns autores têm colocado que a partir dos anos 90, o Estado, pensar aqui no Brasil, né, o Estado brasileiro, ele rompe com aquele compromisso histórico, né, que ele tinha de ser ele o propulsor do desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou começando por aí, porque, na verdade, eu vou tentar fechar minha fala em cima desse ponto. Então, nos anos 90, isso é rompido, com a eleição principalmente ali, né, que todo mundo se lembra, a eleição do Collor, e esse pacto que tinha, esse acordo, vamos chamar assim, né, que tinha do Estado ser um propulsor do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, é um acordo que nasce ali nos anos 30, com a Revolução de 30, e vai até os anos 60. Inclusive, a ditadura militar brasileira, ela não rompeu com esse acordo, ela reformula isso, mas ao contrário, por exemplo, da ditadura militar argentina, a ditadura militar brasileira, ela foi desenvolvimentista, claro que é um desenvolvimentismo autoritário e tudo mais, né, autocrático, como disse o Weber, muito bem colocado, mas ela não chegou a romper com isso, né, com esse acordo. Bom, então, nos anos 90, a gente tem a reconfiguração desse processo a partir do rompimento disso. O que significou? Significou que o Estado deixou de ser um propulsor do desenvolvimento, né, do capitalismo brasileiro e jogou isso para o mercado. Mas a gente deve se lembrar que nesse mesmo movimento, às vésperas, né, portanto, dos anos 90,
a gente teve a promulgação de uma Constituição que, como sabemos, na sua origem ali, ela era portadora de vários direitos sociais. Fruto do quê? Fruto de uma mobilização intensa, grande, das classes populares no período entre os anos 80, final ali da ditadura, mais ou menos, até os anos 90, né? Então, isso fez com que a Constituição ela abarcasse um conjunto de direitos sociais, sempre bombardeados, é importante dizer, né? Sempre bombardeados, desde o primeiro governo eleito, que foi o Collor de Mello, passou pelos 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso, nos mandatos do Lula e da Dilma, não exatamente, não dá para se considerar ali que houve um rompimento com essas políticas neoliberais que se iniciam ali nos anos 90, mas, de qualquer maneira, houve avanço em várias políticas públicas, ok? Houve avanço em várias políticas públicas. Aí daria para a gente pensar aqui quais foram esses avanços, o caráter deles, né, o grau de consagração dessas políticas públicas, né? Acho que tudo isso é importante a gente dizer. Inclusive, foi nesse período que, né, surge a ideia, né, das cotas raciais, das cotas, né, das cotas raciais para as universidades, das cotas dos estudantes oriundos das escolas públicas. Houve um aumento, né, de vagas no ensino superior público, criação, né, de institutos federais, tudo isso vai nesse bojo propiciado ali pelos governos do PT. A questão é que tudo isso, e aí eu começo a problematizar um pouco para a gente pensar, né, o papel dos movimentos sociais, inclusive aí depois eu vou deixar uma questão para o Weber comentar, se ele quiser. Tudo isso nos leva a pensar que essas políticas públicas propiciadas pelos governos do PT, tanto Dilma, começando lá com Lula, principalmente na metade do seu primeiro mandato em diante, depois com Dilma, estiveram subordinados à lógica mercantil neoliberal. Ou seja, os governos do PT não romperam com o neoliberalismo. Fizeram aquilo que alguns autores vão chamar, eu acho que vocês conhecem essa expressão, né, dessa chamada frente neodesenvolvimentista, mas só que essa frente neodesenvolvimentista estava subordinada às políticas neoliberais, né? Não se rompe com elas. Bom, a roda da história gira. 2016 nós tivemos ali um golpe, né? Um golpe que derrubou a Dilma, apoiou a Dilma do governo, e aí vem um período mais sombrio, já começa ali um período sombrio da nossa infeliz história, né? Nesse período sombrio, o que acontece ali? As políticas neoliberais elas ganham um novo impulso, e aí, para cima das classes trabalhadoras, há imensos e inúmeros ataques, desde o momento que o Temer, o golpista do Temer assumiu, e depois, claro, em 2018, eu não preciso dizer, com a eleição do Bolsonaro, né? Aí os ataques não pararam, né? Não pararam. Mas o que eu gostaria de problematizar um pouco com vocês, principalmente aqui com o Weber, é no seguinte sentido. Com aquela mudança que ocorre ali nos anos 90, com aquela ruptura que o Estado propicia em relação aquele acordo que tinha no sentido do Estado ser o propulsor desse projeto desenvolvimentista do capital no Brasil, do capitalismo no Brasil, claro que de forma dependente, desde as suas origens e tudo mais, né? Ali já talvez já fique mais clara a ideia de que o Estado estava muito pouco propício a atender demandas sociais, atender essas demandas que o Weber colocou, oriunda das classes populares, oriunda das classes trabalhadoras,
embora na Constituição estejam lá ainda alguns desses direitos, mas eles sempre foram mitigados, eles sempre foram atacados. Então, parece que até pelo menos os anos de 2016, com o golpe ali, parece que as possibilidades, né, do Estado atender demandas populares, com o golpe, isso se tornou praticamente, digamos assim, quase que impossível. Não dá para usar o termo impossível, porque tudo isso depende muito da correlação de forças, né, da capacidade, inclusive, do movimento popular, do movimento sindical e tudo mais, de fazerem o enfrentamento. Por outro lado, aí eu colocaria um segundo elemento. Por outro lado, chama atenção o fato, e eu gostaria que a gente pensasse um pouco também a respeito, né, de que a capacidade do Estado em promover políticas públicas sempre dependeu, de certa maneira, de termos uma fração, pelo menos, da classe dominante, digamos assim, com essa capacidade de estabelecer algum acordo para que essas políticas públicas fossem adiante. Eu não sei se fica clara a ideia. Por quê? Porque estamos trabalhando aqui com a questão de que o Estado é um Estado de classe, o Estado é das classes dominantes, o Estado não é das classes populares e não é das classes trabalhadoras, o Estado é o Estado burguês. Então, assim, a partir de alguns acordos que foram feitos, né, ao longo da história, em função dos embates, né, das classes populares para cima do Estado, ele se viu obrigado, de certa maneira, a atender algumas dessas reivindicações, né? Mas isso, se a gente pensar bem, em 2016, essa fração que era mais, talvez, suscetível a atendimento dessas bandeiras, dessas reivindicações por parte das classes populares, ela também foi apeada. Apeada com Lava Jato, com desmonte, né, de toda essa fração burguesa ligada à construção civil e tudo mais. Ela também foi apeada. E com isso passa a ter hegemonia praticamente plena uma fração financeira imperialista. Pouquíssimo suscetível a atender aos interesses das classes trabalhadoras. Não é à toa, né? Nesse sentido, não é à toa, por exemplo, que o ministro da Economia do Bolsonaro é o Guedes, que se diz ultraliberal, não sei o quê, beija a mão dos Estados Unidos e por aí vai. O próprio governo Bolsonaro faz isso e o seu ministro também. Então, será que estamos diante, essa é a questão que eu gostaria de colocar, será que nós estamos diante, então, de um momento histórico no qual, né, com essa... Aliás, antes de falar, né, desse aspecto, lembrando, né, que esse governo está assumindo cada vez mais, né, feições fascistas, tem um chamado neofascismo que está praticamente em movimento nesse momento, e a gente sabe, né, Weber, que todos os estados fascistas eles foram extremamente, não só a questão de serem autocráticos, mas eles foram perseguidores, né, daquilo que eles não consideravam como sendo a raça pura, vamos chamar assim, né, praticavam aquilo, né, que é o seu objeto de estudo, né, a eugenia, assim, no seu mais alto grau, como foi a perseguição aos judeus na Alemanha, como foi a perseguição aos ciganos também, e por aí vai, né? Algo que foi diferente do fascismo italiano, mas talvez o exemplo mais claro, né, do fascismo, nesse sentido, né, da chamada purificação da raça, foi o também conhecido como nazismo alemão. Então, a gente talvez tenha esse elemento também a ser considerado, né? Aí eu vou finalizando, a gente talvez tenha esse elemento a ser considerado a presença do neofascismo, né, na estrutura de poder no Brasil, e, por outro lado, parece que o Estado ele não está nem um pouco suscetível ao atendimento de demandas populares, né? É claro que é uma prática do Estado ao longo da história, como você mesmo já pontuou e muito bem, né?
da prática da violência contra as classes populares e principalmente contra negros e negras nas periferias, a criminalização da pobreza, né, como você mesmo pontuou. Então, uma coisa assim que eu gostaria, né, que fosse possível, né, de ser comentado, é isso. Nessa conjuntura no qual o neofascismo, pelo menos há um movimento neofascista muito grande, no qual o Bolsonaro ele se identifica com esse movimento, é o neofascista, né? Estou falando de um sujeito que se identifica, portanto, ele é neofascista. Então, a pergunta que eu coloco é essa, né? Como é que se pode pensar movimentos negros, né, diante dessa conjuntura, né? E ainda mais se nós levarmos em conta que, ao longo da história do Estado burguês brasileiro, com diferenças de momentos e tudo mais, né, ele sempre teve uma prática também de políticas eugenistas, né? Como é que nós podemos avançar no sentido de que é possível se pensar, talvez, uma sociedade para além, né, dessa sociedade burguesa, uma sociedade mais igualitária? Isso estaria no horizonte dos movimentos negros, né, no sentido de que há preocupações no interior, né, há bandeiras no interior dos movimentos negros, ou de algum movimento negro, nesse sentido de que é preciso construir a derrubada desse governo miliciano e se pensar numa alternativa de um outro tipo de Estado, porque esse parece que ele está esgotado, digamos assim, né? Ele não tem mais como seguir atendendo minimamente a interesses das classes trabalhadoras. Era isso, eu não sei se eu ultrapassei o tempo ou não, mas eram esses comentários que eu gostaria de colocar. Obrigado. Elia, obrigada pela tua excelente análise aí, pela tua questão, que acabou contemplando um pouco o que eu ia pedir para o Weber comentar, né? Pedir para ele trazer algumas expressões contemporâneas do eugenismo no Brasil, mas, enfim, acaba contemplando aí a minha questão. Obrigada mais uma vez. Antes de passar para o Weber para ele comentar a tua exposição, a tua fala e a tua questão, a gente tem aqui no chat, tem um comentário aqui do Paulo Silva, comentando: professor Weber, como sempre, ajudando a qualificar a gente na Batalha das Ideias. Gostaria de lembrar também a grande obra, O Escravismo Colonial, de Jacob Gorender, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome, que também é marginalizado na academia. E tem uma questão aqui do Haroldo Bichaco, que diz o seguinte: Weber e Eliel, vocês poderiam comentar sobre as razões ou conveniências dos conservadores atuais, ou mesmo os neofascistas, em negar a existência do racismo e sua articulação com a exploração de classe? Bem, por enquanto é isso, eu passo a palavra novamente para o Weber para fazer essas considerações, por favor. Então, tem um elemento que eu também acabei não trazendo, mas acho que a indagação do rapaz contribui para isso, é que o Brasil também, desde o seu nascedouro, ele já nasce reacionário e conservador. Esse é um ponto também que a gente tem que entender, né? O conservadorismo e o reacionarismo não emergeu a partir do Bolsonaro, tá certo? Pelo contrário, o Brasil, historicamente, ele foi conservador, resistiu à escravidão até onde não pôde mais manter. Não é à toa que ela acabou tardiamente, em tese, né? Aliás, a escravidão no Brasil acabou justamente porque, em tese, já havia parte significativa que nem havia mais trabalho escravizado. Primeiro porque os africanos escravizados costumeram dizer que a princesa Isabel que libertou os chamados escravos, né? Mas, na verdade, eles já haviam sido alforriados há muito tempo, tá certo? Ou seja, então, esse é um ponto que a gente tem que guardar. O Brasil é um país que nasce reacionário e conservador. E ele perdura até os dias de hoje, é óbvio, considerando a sua singularidade, né, a sua
o seu contexto, né? Mas veja, eu queria chamar a atenção para um aspecto importante aqui em relação à questão dos movimentos sociais, né? É corriqueiro a gente também achar que os movimentos sociais dos trabalhadores brasileiros nasceram a partir da greve de 1917, a famosa greve de 1917, que está na historiografia dos movimentos sociais no país, né? De fato, essa greve foi importante. No entanto, se a gente for pegar historicamente, antes da famosa greve de 17, inclusive no período colonial, né, e próximo ali do Brasil Império, os africanos no Brasil também fizeram greve, né? Desde 1820, por exemplo, né, se você for pegar as paralisações dos africanos lá na fábrica de pólvora, em 54, se vocês forem pegar ali na fábrica de velas e sabão, tá certo? Ou seja, historicamente, os africanos também fizeram paralisações importantíssimas, que inclusive responde e demonstra por que o Estado brasileiro tem uma animosidade aos movimentos sociais. Primeiro porque, historicamente, as lutas do africano no Brasil, elas também, querendo ou não, elas estão concatenadas com a demanda da classe trabalhadora. Vamos pegar um exemplo aqui. Desde os quilombos, né, mas vamos pensar no pós-abolição. As organizações negras cumpriram um papel fundamental para a organização do negro no Brasil, né? Pensemos num Brasil sem SUS. Antes do SUS, o Clóvis Moura vai dizer isso no seu livro A Sociologia do Negro Brasileiro, né? Antes da saúde pública aqui no Brasil, aonde nós tínhamos os verdadeiros hospitais públicos, eram nas casas de Umbanda e Candomblé. Ou seja, as parteiras, bezendeiras, a religiosidade cumpriu um papel fundamental de resistência do trabalhador africano contra o preconceito e a discriminação racial no Estado brasileiro. Os clubes, os jornais. Há um livro do Nelson Werneck Sodré, onde ele vai discutir a história da imprensa do Brasil. Vocês devem conhecer. No entanto, o Werneck Sodré não toca na história da imprensa negra brasileira. Não sei se é de conhecimento de todos, mas o movimento negro teve uma história muito rica de imprensa negra, né? Diversos jornais, né? O Menelique, Alfinete, Clarim da Alvorada, eram jornais importantíssimos que tematizavam a condição do negro brasileiro e, inclusive, discutia até propostas de projeto de país. É óbvio que os movimentos, como bem o Eliel colocou, de fato eles expressam também a conjuntura. Você tinha movimentos negros e segmentos de jornais que eram getulistas, que inclusive alguns eram nacionalistas. Aliás, o Brasil, historicamente, teve até a consolidação de um partido negro aqui. Ninguém conhece a famosa Frente Negra Brasileira, que foi cassada em 1937 com a implementação do chamado Estado Novo do Getúlio Vargas. Percebe? Ou seja, então, o que eu queria chamar a atenção é isso, é que, historicamente, o africano no Brasil travou diversas lutas e de movimentos sociais. Por exemplo, o Teatro Experimental do Negro, encampado pelo Abdias do Nascimento. O Teatro Experimental do Negro cumpriu um papel importante também, fundamental nas organizações negras. Bem como a formação do Movimento Negro Unificado em 1978, que agregou uma gama de organizações sociais negras e que tinha um projeto, inclusive, de combate à ditadura militar. Havia segmentos no interior do movimento negro de tendências trotskistas, né? O jornalista, por exemplo, Hamilton Cardoso, que foi um grande quadro do movimento negro brasileiro, Teresa Santos, a Lélia Gonzalez, que é uma mulher fundamental, que discutiu e pautou, inclusive, e propôs repensar a questão do feminismo no Brasil. Veja, então, eu penso que, historicamente, se a gente recapitular, a luta de classes no Brasil, e querendo ou não,
a luta do negro e dos movimentos sociais negros no Brasil, eles tiveram um papel importantíssimo, inclusive na história do movimento ou da classe trabalhadora brasileira. O problema é que, historicamente, devido à nossa historiografia, não considerar o africano e descendente de africano escravizado enquanto protagonista e também capazes de se organizar, eles não são vistos enquanto tais, percebe? Aliás, até o debate da Lei 10.639, que a gente conhece hoje, que é a instituição da lei da história da África e afro-brasileira no Brasil, ela também tem uma discussão remota e histórica também, dos movimentos que antecedem os movimentos que emergem a partir da década de 80. Tá certo? Ou seja, então, esse é um ponto que eu queria destacar. Um outro ponto também. Se a gente entender a forma de como o Estado brasileiro atua contra a demanda dos movimentos sociais negros, a gente vai entender também por que as demandas dos movimentos sociais negros não são colocadas, ou melhor dizendo, concretizadas. Não é só porque eles estão levando uma demanda para a esfera do Estado, mas é porque as demandas do movimento negro, elas por si só perpassam uma questão de classes sociais. Peguem, por exemplo, os cursinhos pré-vestibular. Os cursinhos pré-vestibulares, eles cumprem um papel histórico na sociedade brasileira. Vou dar 2 exemplos rápidos aqui. Antes do UNEAFRO e antes do EDUCAFRO, não estou aqui discutindo a natureza desses cursos, mas eu quero trazer a importância que eles têm para a luta e a concretização das demandas dos movimentos sociais. Antes desses 2 movimentos, para citar só esses 2, o pobre, o estudante da favela, das chamadas periferias, aonde é que eles tinham, qual era o espaço que eles tinham para se preparar para tentar um vestibular? O Etapa, ou esses cursos elitistas, ele não tinha como pagar. Os cursinhos pré-vestibular, para além de ser concretizado nas favelas, ele também agregou o branco pobre. Percebe? Não é à toa que a inserção também do branco pobre no ensino superior, ele tem a ver também com as demandas dos movimentos sociais negros, inclusive da luta dos cursinhos pré-vestibular. Então, se hoje nas universidades federais, por exemplo, para ficar numa discussão de uma demanda legal, hein? Eu não estou nem discutindo uma questão revolucionária, entre aspas, tá certo? Mas veja, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte, que as demandas do negro no Brasil, ela por si só já expressa a demanda da classe trabalhadora como um todo. Volto a dizer, se hoje nós temos brancos pobres também no ensino superior, nas universidades públicas, uma parte também significativa desses brancos pobres só tiveram acesso a um curso pré-vestibular por conta do NEAFRO, por conta do EDUCAFRO e outros cursinhos mais. Ou seja, o problema é que na sociedade brasileira, as demandas que aparentemente elas são pífias e chulas, elas também já são revolucionárias até em tese. Por quê? Porque nós estamos nos referindo a um país reacionário e conservador, cuja sua classe dominante ela é mesquinha reacionária. Logo, qualquer demanda para a classe trabalhadora, tá certo? Elas vão ser negadas até o último momento. Vamos lembrar, as universidades mais renomadas aqui do país só aderiram, alguns cursos aderiram às políticas de ações afirmativas em virtude, tá certo? Das reivindicações de organização e mobilização do movimento negro. Se hoje a USP tem cotas, políticas de ações afirmativas, inclusive eles até gostam de colocar negros e pobres, né? Ou cotas sociais, né? Para desvirtuar a discussão. Aliás, a Jurema Werneck, que é uma grande intelectual, que contribuiu e contribui muito ainda para o movimento negro e para pensar as relações sociais e raciais no Brasil, a Jurema Werneck
quando ela discute a questão do racismo institucional, casa com essa forma de como as elites políticas atuam no que diz respeito às reivindicações dos movimentos sociais negros ou da população negra. Então, por exemplo, historicamente, as universidades públicas, eu estou pensando nesse filão só para a gente refletir aqui, poderíamos avançar, daqui a pouco eu posso até tocar na questão da luta pela terra, por exemplo, mas vejam, as universidades públicas aqui no país, elas sempre foram elitistas, sempre tiveram uma certa hostilidade aos pobres e negros. Não é à toa que, se a gente for ver, quantos professores universitários negros a gente conhece? Pouquíssimos, tá certo? Dá para contar no dedo, nas instituições. Vejam, então, elas resistiram até onde puderam para garantir a inserção de negros e negras no ensino superior. Mas por quê? Porque a demanda do negro no Brasil, ela por si só já expressa a demanda da classe trabalhadora. Não é à toa que a luta pela terra, o direito à terra, a luta pela reforma agrária, por que o Brasil até hoje não fez reforma agrária também? Porque ela passa por uma perspectiva também de classe, né? É óbvio que nós sabemos que a luta pelo direito à reforma agrária não é revolucionária por si só. No entanto, no caso brasileiro, a partir da lei de terras, concentrar terras é garantir, inclusive, a hegemonia dessa burguesia agrária, latifundiária, coronelista ainda, né? Então, vejam, aliás, a luta de políticas de ações afirmativas, ela não veio assim de bate-pronto. Foi fruto também da luta dos movimentos sociais negros, né? Não é à toa que ela foi instituída, porque também não dava mais. De qualquer maneira, o que eu chamaria a atenção aqui é o seguinte, é que essas lutas do movimento negro, né, pelas reivindicações em relação à condição do negro brasileiro, inclusive ela casa com um debate que o movimento negro pautou historicamente, que tem a ver com essa abolição inconclusa. Nós sabemos que, historicamente, quem foi indenizado no pós-abolição foram os senhores de engenho, né? Os proprietários de terra. Os africanos não foram. Aliás, nós sabemos, quando se instituiu a política de ação afirmativa aqui no Brasil, a primeira política de ação afirmativa, que foi quando o Estado brasileiro financiou a vinda de imigrantes brancos europeus para o país, para além deles financiarem a vinda dos brancos europeus imigrantes para o país, para atuar na condição de trabalhador assalariado, quem era indenizado era justamente os proprietários daqui do país, né? E o africano era alforriado e catapultado para os espaços, inclusive, segregados. É aqui que nasce depois, né, as favelas, as chamadas periferias e etc. Por quê? Porque houve uma abolição da escravatura inconclusa, percebe? Então, eu diria que o movimento negro, historicamente, teve um papel fundamental, né? Hoje está se discutindo a questão do encarceramento, não é? Quem mais denunciou a questão do encarceramento no Brasil e o extermínio de jovens negros no Brasil foi o movimento negro. O movimento negro já tinha um debate do encarceramento, já fazia denúncias em relação ao encarceramento e a criminalização do negro brasileiro, né? Esses dados que a gente vem acompanhando hoje, do encarceramento, que o pessoal utiliza o termo de encarceramento em massa, que eu prefiro utilizar o termo encarceramento seletivo, porque não é qualquer um que é encarcerado, na verdade, criminalizado. Essa é uma discussão que o movimento negro já vinha denunciando há muito tempo. O MNU cumpriu um papel fundamental para denunciar o papel do Esquadrão da Morte na ditadura militar, para cumprir o papel da criminalização do movimento negro, de militantes negros na época da ditadura militar. Por exemplo, fala-se muito de militantes que lutaram contra a ditadura militar, e a verdade, eu considero importante sua luta e legítima, é óbvio. No entanto, por que não se fala de negros e negras militantes que atuavam também contra a ditadura militar e que foram presos e torturados? Mas qual que é a diferença? Na época da ditadura militar,
Eles prendiam os presos, os militantes do movimento negro, e colocavam como presos comuns, que é o termo que geralmente é utilizado, né? No entanto, parte desses presos também que ali estavam nas delegacias de polícia eram do movimento negro social, percebe? Enfim, então eu queria tocar nesse aspecto para a gente poder pensar também que, querendo ou não, a demanda das lutas do movimento negro, elas incorporam a demanda de classe. Não é à toa que elas não são colocadas em prática, justamente porque ela tem uma reivindicação histórica, tem um corte étnico-racial, querendo ou não, tá certo? Aliás, só um parênteses, eu prometo que eu encerro. Pega a lei da empregada doméstica, né? A questão da lei da empregada doméstica. Só em 2014 foi instituída a lei dos direitos das empregadas domésticas. Percebe? Mas por quê? Parte das empregadas domésticas no Brasil são negras, né? Que, aliás, historicamente, também foram refutadas, até para atuar na condição de empregadas domésticas em determinadas localidades. E quando atuavam, era quase que na condição de escravizadas. Então, eu queria só chamar a atenção para a gente refletir um pouco sobre essa questão da participação do movimento negro, né, nessa conjuntura, né, ou melhor dizendo, historicamente. Agora, é óbvio que você também tem catalisações das reivindicações, né, e das lutas, né? Mas eu parto do pressuposto de que a gente não pode também pensar o movimento negro homogêneo, né? Então, você tem uma gama de segmentos de organizações negras, uns que pendem para uma perspectiva mais liberal, outros de cariz mais revolucionário. Agora, o ponto central é o seguinte, é que no Brasil, por isso que eu fiz a minha exposição pensando a constituição do colonialismo e etc. As demandas, o Brasil é um país antinegro. É preciso entender isso, as pessoas precisam entender isso. Tem uma famosa frase do Joaquim Nabuco, e olha que eu estou chamando a atenção ao Joaquim Nabuco, que não era revolucionário, mas ele dizia, o negro construiu um país para outros, o negro construiu um país para brancos. E, de fato, o Brasil é um país antinegro. O Brasil é um país que proíbe as pessoas de quererem ser negras, de quererem se identificar enquanto um grupo social que, historicamente, também contribui para o processo civilizatório da humanidade. Peguem a história da filosofia. Todo mundo discute a história da filosofia a partir da onde? Da Grécia. Mas não coloca na historiografia da filosofia de que a filosofia e o berço dela está na África. Ninguém nunca vai dizer que o Platão estudou 24 anos com filósofos africanos, não é? Pode pegar qualquer faculdade de filosofia hoje, de graduação, exceto em alguns locais, né? Ou seja, então eu acho que são essas questões que a gente tem que fazer uma discussão, e não é uma identidade por identidade. Enquanto a gente não colocar na história, capturar, identificar que o negro no Brasil, ele também é um elemento composto da classe trabalhadora, a gente não muda o quadro, a ordem societária. Então, desculpa eu ter me estendido muito, mas eu queria trazer alguns elementos para a gente poder aí refletir mais sobre a temática. Imagina, Weber. Tranquilo. Obrigada mais uma vez pela ótima análise, por ter comentado e respondido brilhantemente as questões aqui colocadas pelo Eliel e pelo Haroldo. Eu queria, por favor, pedir para o Eliel fazer um comentário aí sobre essas questões que foram colocadas também, né, para a gente se encaminhar para o encerramento, né? Estamos em cima do teto, temos uns 10 minutinhos aí. Eu vou aproveitar para ler uma questão que surgiu aqui, da Simone Silva, né? Está parabenizando pelo debate e perguntando ao Weber, do ponto de vista jurídico, se não teria ocorrido um avanço dos direitos civis que não foram acompanhados de um avanço dos direitos sociais. Você poderia comentar sobre a questão a partir da relação entre direitos civis e direitos sociais? Eu vou abrir a fala para o Eliel, para ele fazer um comentário sobre
sobre essas questões anteriores. E, em seguida, acho que o Weber pode responder essa questão e fazer as considerações finais já. O que vocês acham? Tudo bem, né? Então, Eliel, é contigo. Tá. Então, o Haroldo, ele pergunta aqui, né, se vocês poderiam comentar as razões ou conveniências que deu os conservadores atuais, ou mesmo neofascistas, em negar a existência do racismo e sua articulação com a exploração de classe. Eu teria que pensar talvez um pouco melhor a respeito, Haroldo, assim, mas de pronto, eu acho que é o papel, né, desses movimentos que no fundo, são movimentos em defesa, né, da dominação de classe, de ocultar as relações sociais tais quais elas são, né? Falando de uma outra forma, é o papel ideológico da ocultação dessas relações. Eu acho que aí cabe, né, aqueles que se baseiam numa ciência, vamos chamar aqui, né, de uma ciência do proletariado, de desvendar isso. Na verdade, estou me referindo mesmo ao papel que o Marx teve nesse processo, né, de mostrar que a venda da força de trabalho, uma coisa bem basicona mesmo, né, a venda da força de trabalho e o pagamento dessa força de trabalho não era uma troca entre equivalentes, né, que é aí que se acumula daí que se acumula o capital, embora do ponto de vista jurídico isso transparece como troca entre equivalentes. Eu acho que assim, como eu disse, eu precisaria pensar talvez um pouco melhor a respeito, talvez o Weber tenha mais condições de explorar isso, mas eu colocaria isso como parte, né, do processo da dominação de classe, de você ocultar, inclusive, evidentemente, a existência do próprio racismo no Brasil. A gente tem um racismo que ele é estrutural, evidentemente, né? Ele é estrutural. Então, acho que faz parte desses movimentos exatamente não só ocultar, como desqualificar aqueles que apontam a existência desse tipo de racismo. E principalmente numa conjuntura como essa, né, tal qual a gente está vivendo, no qual essas forças conservadoras, né, apoiadas nesses movimentos milicianos, estão prontas aí, a qualquer momento, a nos atacar fisicamente, né? Não é só nas redes sociais, ou pelos seus robôs. E certamente os alvos principais, né, já são os costumeiros da periferia, mas também vão sobrar para as classes médias mais progressistas, né? Daí que a classe média agora começou também a se tocar do perigo do neofascismo. Não sei se eu respondi, mas são as impressões assim que eu precisaria, talvez, como eu disse, talvez pensar um pouco mais. Imagino que tenha respondido sim, Eliel, citando inclusive essas ameaças muito atuais e muito recentes que estamos sofrendo agora. Obrigada, mais uma vez. Eu queria, então, a gente tem mais 5 minutinhos. Weber, você pode comentar, então, a questão que esse Simone Silva colocou aqui? Eu vou até repetir. Ela perguntou, do ponto de vista jurídico, se não teria ocorrido um avanço dos direitos civis que não foram acompanhados de um avanço dos direitos sociais. Se você poderia comentar sobre a questão a partir da relação entre direitos civis e direitos sociais. Bem, a gente tem 5 minutinhos, mas acho que dá. Em seguida, você pode já partir para as considerações finais, falar do teu livro, e a gente encerra. Não, eu acho que, assim, na realidade, isso requereria aí outros encontros, outras discussões, porque acho que nos remete a, inclusive, fazer uma reflexão sobre essa questão da lei antirracista, né? Eu sugiro que essa pessoa que fez a pergunta procure um livro do Hélio Santos, que ele discute muito sobre as leis jurídicas, as leis antirracistas. Depois eu posso até deixar disponível aqui a indicação melhor, né? Mas por que eu estou chamando a atenção aqui? Porque, inclusive, tem o debate, a história da Lei Caô, né? Enfim, valeria a pena, talvez, um encontro só para a gente discutir isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o ponto importante aqui é o seguinte, é que, de fato, hoje, o racismo, ele é crime, né? Não é verdade? No entanto,
eu sou uma pessoa também que não, eu acho que não é criminalizando que você vai resolver. De qualquer maneira, tem um dado que a gente precisa reconhecer. No Brasil, volta a chamar a atenção a famosa frase do professor Flávio Vilaça. No Brasil, as leis aqui não pegam, né? Então, quer dizer, as reivindicações por colocar o racismo enquanto um crime inafiançável, isso não significa que ela é colocada em prática, porque, por exemplo, a morte de vários jovens negros e negras nas favelas hoje, por grupos de extermínio, inclusive oriundos mesmo de prática militar, né? O assassinato daqueles jovens lá em Paraisópolis, quem matou o Amarildo, quem mandou matar a Marielle, né? Isso nós estamos pegando figuras emblemáticas, né? Mas se vocês forem ver, é corriqueira a mortalidade de jovens negros nas favelas, inclusive praticado pela própria política de Estado, e que é racista. Só que o Estado não vai punir ele mesmo, né? Ou seja, então nós tivemos avanços, sim, do ponto de vista jurídico, mas no Brasil, a lei, aliás, acreditar em lei já é também fantasioso, né? Por quê? Porque a lei, ela não responde à realidade concreta, né? O que mudaria a condição do negro e negra no nosso país seria alterar a forma de organização societária. Porque o Estado, por si só, ele emerge justamente para garantir os interesses da burguesia, do capital, tá certo? Então, de fato, nós tivemos, né, grandes avanços, mas ela não pega. Por quê? Porque justamente o racismo ele não pode ser combatido apenas por meio da lei. Ele precisa ser combatido na sua vida material e concreta, que é o quê? Mudar a ordem societária, não é? Então, eu não sei se eu respondo, mas assim, eu acho que esse debate jurídico requer mais reflexões, um tempo mais apurado, inclusive até mesmo para eu conseguir elaborar aqui, porque senão a gente corre um risco de desqualificar a reflexão, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é isso, é que, de fato, nós tivemos avanço, mas no Brasil é um país onde a lei não pega. Aliás, eu dei um exemplo da lei de sexagenário, lei do ventre livre, e por aí vai, tá certo? Se elas fossem, de fato, mudar alguma coisa, e se elas tivessem que ser colocadas em prática, de fato, não teriam ocorrido as manipulações que a gente acompanhou na história do Brasil, tá certo? E aí eu acho que essa coisa também rapidamente, teve um comentário aí, referente à inexistência do racismo, né? Da naturalização do racismo, né? Em outras palavras. No Brasil, o Florestan Fernandes já havia constatado na década de 50 que no Brasil, o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Ou seja, muitos deles são preconceituosos e nem sabem que são. Por quê? Porque o racismo é uma ideologia. É uma ideologia que faz com que as pessoas sejam até alienadas em relação ao pensamento que elas mesmas têm de determinadas coisas, como, por exemplo, o que é o negro no Brasil, né? Percebe? Ou seja, então, não é à toa que houve uma pesquisa no Brasil onde as pessoas indagadas, elas diziam que não eram racistas, mas diziam que conheciam gente racistas. Ou seja, a racista no Brasil é sempre o outro, mas as pessoas nunca assumem a sua própria concepção racista. Você percebe? Ou seja, então, o tema do racismo no Brasil, ele é muito espinhoso, ele é muito complicado, né? Requer mesmo uma gama de questões. Agora, eu acho que o mérito, e eu já vou encaminhando para os finalmente, eu acho que o mérito dessa discussão que a gente está travando é que só a tentativa nossa de tematizar e de refletir a existência do racismo no Brasil é também luta de classes.
Porque, historicamente, o Brasil recusa-se em tematizar. E quando se tematiza, na verdade, às vezes tematiza não porque querem a superação do racismo, mas porque hoje também debater racismo dá audiência, né? Peguem aí a Rede Globo, que é uma imprensa que mais contribui para a reprodução do racismo, que inclusive o diretor de jornalismo, o Ale Câmara, tem um livro chamado Jamais Fomos Racistas, Somos Racistas. Mas é na mesma imprensa que eles defendem que não existe racismo, que uma jornalista, como, por exemplo, a Maju, foi alvo de racismo. Lembram disso? Né? Ou seja, então, é isso, né? Eu acho que esse debate do racismo não pode ficar na mão dos racistas. Os movimentos sociais, os partidos que se reivindicam de esquerda e que estão na luta pela emancipação da classe trabalhadora, devem agarrar esse tema enquanto elemento composto também da luta dos trabalhadores. Bem como as chamadas outras pautas sociais, elas não podem estar na mão da direita. Percebe? Porque a direita se apropria muito bem desse debate, só que ela utiliza numa perspectiva liberal. Cabe a nós reivindicar essa luta, que inclusive já é histórica do movimento. A Internacional Comunista já discutia os movimentos negros, né? Já discutia a emancipação dos povos oprimidos historicamente. Então, cabe a nós tomarmos essa bandeira para que a gente possa pensar na emancipação humana na sua totalidade. Então, eu queria agradecer aqui, embora o tempo curto, mas eu acho importante ser pautado, né? E agradecer vocês por estarem à disposição para fazer uma discussão de um tema tão caro para a sociedade brasileira, inclusive para os movimentos sociais do nosso país, aqui no Brasil, né? É isso. Obrigada mais uma vez, Weber, por ter aceitado o nosso convite, ter contribuído tanto para esse debate nessa noite de hoje. Pena que o tempo é curtinho, realmente. 1h30 para a gente abordar um tema tão amplo como esse é pouco. Então, queria, em nome do Combate Socialista, agradecer a tua contribuição, a contribuição do Eliel também. Tivemos um excelente debate, com uma ótima audiência. E aproveitando a oportunidade, né, para falar só, dar um último recadinho aqui. O Weber, ele lançou ano passado, né, Weber, o seu livro o título é Racismo e Eugenia no Pensamento Conservador Brasileiro. A Proposta de Povo, em Renato Kell. É isso mesmo, né, pronúncia? Isso. E eu colei o link nos comentários. Aí vocês cliquem aí que vocês vão ver a imagem da capa do livro, como comprar. E você quer fazer algum comentário do livro? Não, na verdade, esse livro é fruto de uma pesquisa que eu fiz de mestrado. Eu estudei a relação entre racismo e pensamento conservador brasileiro. E aí, na verdade, uma parte que eu trabalhei do livro, eu transformei, quer dizer, que eu trabalhei na minha pesquisa de mestrado, eu transformei em livro, né, e acabei publicando. Ah, tá jóia. Excelente. É isso. Muito, muito bom. Eliel, as considerações finais aí, a gente tem mais uns poucos minutos aí. Eu acho que agradecer, né, novamente a participação do Weber. Agora pensando, né, realmente 1h30 ficou um tempo curto, né? Mas aí, Weber, dá uma pensada. Se você quiser voltar, não tem problema. Uma hora a gente pode combinar de novo e vamos tratar, né, fazer outros recortes, né? Porque fica curto, você tem que condensar tudo em pouco tempo e tal, né? E dá para perceber que se deixar, a gente passa a noite inteira conversando a respeito, né? E é isso, a questão é somar na luta para transformar esse país aí num país emancipado. Acho que pela classe trabalhadora, evidentemente, claro, né, que é o nosso compromisso. Então, agradeço você, agradeço a Janaína e ao público aí que nos assistiu e levantou questões e tal. É muito massa mesmo. Fica o convite, já deixo anotado aí. Tá. Verdade. Tá bom, gente. Obrigada aí. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Até a próxima, até segunda-feira, às 7 horas de novo.
Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.